Fala galera, aqui é a Maria Júlia e esse é meu canal e hoje trouxe pra vocês mais uma resenha dupla de um autor que eu tenho muitos poréns e muitas considerações pra falar sobre esses dois livros. E hoje eu vou falar com vocês sobre Charlie Donnelly, A Garota do Lago e Deixada para Trás. E o que acontece, gente? Eu decidi juntar porque foram experiências muito diferentes de um livro para o outro. Primeiro eu li A Garota do Lago, que vai contar a história da Becca. E o que acontece, gente? A Becca, foi assassinada logo no primeiro capítulo. A gente sabe que ela foi assassinada. A gente não entende por quê, quais foram as motivações dessa pessoa, se teve um porquê, o que aconteceu, se foi um acidente. A gente quer saber o que aconteceu com ela e não é muito bem explicado logo no começo. Em paralelo a isso, a gente vai ter alguns flashbacks da vida da Becca pra gente entender por que chegou a esse ponto. E em paralelo também a tudo isso, a gente vai ter a história da Kelsey. A Kelsey, ela é uma jornalista e ela tá indo visitar essa cidade onde aconteceu o caso da Becca para investigar o que aconteceu, porque assim, meses se passaram e ninguém falou muito, não teve solução desse caso, então ela vai lá investigar o que aconteceu e as histórias das duas vão se intercalar. Eu amei todo desenrolar desse livro, eu fiquei lendo até de madrugada pra saber o que aconteceu. E quando chega no final, me decepcionou bastante. Porque o que acontece, gente? A gente vai ter esse desenrolar da história da Kelsey indo atrás pra saber, pegando pistas. E no meio da história, a gente vai ser apresentado a ex-namorados da Becca, a professores, a relacionamentos, a amigos dela, questões familiares. E esse livro vai apresentar alguns possíveis assassinos. Quem seriam os possíveis culpados de terem feito isso com a Becca. E no meio da história tem uma pessoa que eu falei, é essa pessoa. E o que acontece com essa pessoa específica, esse livro dá uma pista falsa sobre essa pessoa, que você acaba descartando, porque teoricamente não teria como ser, e no final a gente vai descobrir que foi exatamente essa pessoa. Então isso me incomodou bastante, porque esse livro dá uma pista falsa no meio da história, que faz você desviar o certo, e no final não te surpreende. Pra mim foi uma decepção esse final, por ser justamente essa pessoa, porque logo no começo, assim, quando começa a desenrolar ali, a gente já suspeita que essa pessoa é X. E no final, no meio da história, tiram a gente do foco dessa pessoa para no final ser. Me decepcionou muito. Eu esperava muito mais. Eu fiquei lendo. Gente, você não tem ideia. Eu fiquei lendo esse livro para saber o que ia acontecer. Aí no final já era aquele final previsível, então não foi uma surpresa e sim uma decepção. Outro porém que eu tenho que fazer sobre esse livro é que o autor, em alguns momentos, ele dá a entender de que a vítima fosse culpada por aquilo que aconteceu. Porque, assim, aquela era, em alguns momentos o autor fala, ela é muito sedutora, ela tem muitos amigos homens, ela é uma pessoa muito agradável e ela só estava sendo gentil com as pessoas. E, assim, ele dá a entender em mais de um momento que, teoricamente, a vítima tem culpa. Então isso também me incomodou bastante nessa leitura. Mas um que eu vou falar com vocês é sobre Deixada para Trás, que foi o meu segundo contato com esse autor. E assim, eu fiquei bastante decepcionada com esse, eu não tinha muita pretensão de ler outros livros dele. Sendo que esse aqui estava em promoção, eu decidi comprar para ter uma experiência. E eu tenho que falar que esse livro eu achei desenrolar muito ruim. Eu enrolei 2 semanas para ler esse livro. Não me cativou os personagens, eu não me interessava, mas eu li até o final e o final foi sensacional, o final foi muito surpreendente, eu não estava esperando realmente. Então, Deixada para Trás vai contar a história da Nicole e da Megan, que aconteceu, as duas foram sequestradas no mesmo dia, sendo que 2 semanas depois do sequestro, a Megan consegue sair desse cativeiro, sendo que ela não lembra o que aconteceu, ela não sabe quem foi o sequestrador dela, ela não sabe nem como ela conseguiu sair daquele lugar. E a gente não tem mais notícias da Nicole. Um ano se passa desde o sequestro delas e a Megan tá lançando um livro contando a experiência dela
E assim, a gente vê que os traumas psicológicos e pós-traumáticos que foram gerados por causa desse sequestro, como era a pressão da mídia, da familiares em cima da Megan. E a gente, um ano se passa e não temos notícias mais da Nicole. A Nicole foi sequestrada e não tem notícia, ninguém sabe, ninguém tem pistas sobre o cara que sequestrou, o que aconteceu com a Nicole, se ela tá viva, se ela tá morta. Então a gente vai ter esse desenrolar, em paralelo a isso a gente vai ter uns flashbacks contando como é que eram a Megan e a Nicole antes delas serem sequestradas. Elas estudavam no mesmo colégio, elas se conheciam, mas elas não eram amigas. E em paralelo também a isso, a gente vai ter alguns capítulos onde vão ser contados a história da Lívia. Quem é a Lívia? A Lívia, ela é a irmã mais velha da Nicole. Ela é médica legista e ela vai começar a investigar o caso da irmã, que um ano se passou, e assim, ninguém tem mais conclusão de nada. A gente também vai perceber que a cidade ali não quer muito saber da Nicole, porque a Megan, ela é sim uma história boa de ser contada, porque ela é um caso de vitória, é um caso de sucesso, diferente da Nicole, que as pessoas preferem não lembrar do que aquilo aconteceu. Então a gente vai ter todas as histórias ali juntas e assim, eu não gostei, como eu falei, eu não gostei de desenrolar, foi um desenrolar lento. Gostei bastante a visão da Lívia. E a Lívia, ela é médica legista, a gente percebe que o autor ele fez uma pesquisa bastante densa sobre essa profissão, tem bastante coisa dentro dela no médico fazendo autópsia, não sei o quê. E são partes chatas que eu não curti tanto assim. Mas assim, eu enrolei bastante para terminar esse livro. Eu pensei em desistir em alguns momentos, porque pra mim não tava fluindo. Foi uma história que não fluiu pra mim. Eu não me interessei pela Megan, eu não me interessei pela Nicole, não me interessei pela Lívia. E assim, foi bastante complicado. Sendo que eu decidi terminar o livro. Ai, vamos ler logo esse livro aqui, vamos acabar logo de uma vez. E o que acontece, gente? Esse livro tem 365 páginas. As primeiras 300 foram extremamente lentas pra mim. Sendo que as últimas 60 são excepcionais. O que acontece? Quem é o verdadeiro sequestrador é sensacional. Foi uma solução que eu não estava esperando. Real, gente, eu não estava esperando. Eu fiquei completamente chocada. Nem nos meus maiores, assim, nas minhas ideias mais loucas e profundas, eu poderia pensar que foi essa solução. E essa solução faz muito sentido ali com a história, porque vai fazer sentido, porque algumas coisas não foram pra frente ali no caso dessas duas meninas, e eu achei esse final sensacional. Então, assim, minha relação com esse autor foi que em A Garota do Lago, eu adorei desenrolar. E eu fui enlouquecida, terminei de madrugada esse livro pra saber quem foi o final, quem foi o assassino, sendo que o final pra mim é completamente decepcionante. E Deixada para Trás, eu achei o desenrolar completamente lento, desinteressante, não queria saber, não me interessei pelas meninas, não tive empatia pelas meninas. Mas o final foi surpreendente, sensacional mesmo. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Vai deixando seu like, se inscreva no canal e me siga no Instagram, gente. Beijo e até o próximo vídeo.